E isso que vocês estão vendo, pessoal, é um terremoto que acontece muito forte hoje, 11 de julho de 2024, ali, ó, entre Estados Unidos e Canadá. Sim, foi forte, magnitude 6.4. Muito forte, inclusive, né? A gente já vinha, inclusive, de vários terremotos menores em toda essa área aqui, né, na costa oeste dos Estados Unidos. Um verdadeiro enxame desde a tempestade solar de nível G4, fortíssima, severa, que acontece no dia 28 de junho. E agora, essa com força. Pepino grosso. Pepino grosso! Não foi só ele, tá, pessoal? Eu já tava pra falar aqui pra vocês do terremoto que aconteceu no Peru, mas eu decidi aguardar porque tá dentro daquele prazo de terremotos que sofrem gatilho de tempestade solar, de explosões solares. Então eu pensei, vou guardar esse assunto aqui porque possivelmente a gente vai ter mais e aí eu englobo tudo em um só. E aqui estou com vocês, né, pra passar tudo pra vocês. E teve muito mais, né? Ah, Richard, mas o fulano tal disse pra mim que isso não tem nada a ver, né? Aí você tá achando que os cientistas estudaram anos, décadas, só pra ter um diploma pregado na parede, Cris? Será que é isso, né? Pregado na parede. Eu estou apenas passando a informação, não matem o mensageiro, porque existem vários estudos que mostram essa correlação que sim, o Sol é gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e outras cositas más. Vou mostrar tudo para vocês porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, mas como diria Jack, que tá impressionado com os sinais. Fortes sinais, vamos por partes. Para começar, terremoto nos Estados Unidos. Hoje, 11 de julho, às 12h08, meio-dia e 8 no caso, né, pelo horário de Brasília, ou 15h08 pelo horário internacional. Foi forte. Hora pesada! Magnitude 6.4, tá? E foi um tremor muito raso, exatamente como aqueles que nos estudos mostram que o Sol é gatilho para esses terremotos, né? Terremotos que acontecem em profundidade rasa. Esse foi extremamente raso, profundidade de apenas 10 quilômetros. Outra coincidência como tantas. Outra coincidência, Cris. Pra muita gente aí é só uma coincidência. É uma coincidência atrás da outra. Uma coincidência. A gente vai empilhando coincidências. Aí, pessoal, vocês me perguntam, Richard, esse tipo de terremoto, ele é raro? Aí que tá. Acima de magnitude 6, nessa região, nesse entorno, acontece em média, 1 a cada 4 anos. Mas está sempre acontecendo nessa região porque é uma região bastante ativa. Mas agora eu vou mostrar um histórico para vocês. Se liga nisso porque isso que vocês estão vendo é o histórico de terremotos nessa região, só nessa região, desde o ano 2000, então pega aí os últimos 24 anos, tá? Repara que o gráfico dá uma subidinha ali, depois uma queda, uma subida aqui, depois uma queda, e agora mais uma subida aqui. Aqui é a quantidade de terremotos e a intensidade que eles acontecem. Agora, vamos dar uma olhadinha assim, só por curiosidade, Cris, só por curiosidade. Vamos dar uma olhadinha nos ciclos solares, né? Desde o ano 2000, porque para muitos isso também vai ser apenas uma coincidência, né? Olha que coisa interessante, a gente teve ali o pico do ciclo solar 23 próximo do ano 2000, pico do ciclo solar 24 próximo do ano 2012, se estendendo ali até mais ou menos 2014, e agora pico do ciclo solar 25 chegando no seu auge, mas que ainda vai se estender. Olha que coincidência, né? Se liga ali, ó, lá pro ano 2000, teve um pico, aí agora no ciclo solar 24, ó, vamos batendo aqui, ó. Ó, aqui a gente teve o maior pico do ciclo 23 no caso, né? Ou seja, quando o Sol estava disparando, muita explosão, muita ejeção de massa coronal e muito tiro de bazuca, muitos deles vindo na direção da Terra. Olha aqui, ó, pico aqui por volta do ano 2000. Pico aqui por volta do ano 2000, se estende até um pouquinho mais. Aí a gente tem uma sutil calmaria nas atividades sísmicas dessa região. E aí depois começa a bombar de novo quando? 2012 até 2016 mais ou menos. Olha aqui, ó. Olha o pico do ciclo solar acontecendo aqui. E agora a gente tá tendo um outro pico a partir, né, mais ou menos de 2023, alguma coisa assim. E repara aqui numa coisa, né? Olha aqui, aqui eu tô na frente do gráfico. Se liga nisso, ó. Aqui é 2024, aqui é 2022, então aqui é 2023. Começa a ter mais uma subida. Mas para muitos, Cris, isso é apenas uma mera coincidência. Não, outra, né? Mais uma coincidência no caso. A sorte desse terremoto, pessoal, que acontece hoje nos Estados Unidos, é que ele acontece a mais de 200 quilômetros, 211, se eu não me engano, quilômetros do continente. Ou seja, ele foi pouco sentido
pelas pessoas e parece que nada de mais grave aconteceu, ainda bem, até porque não teve nem sequer alerta de tsunami, ainda bem, mas ele foi, né, um terremoto muito raso, por sorte não aconteceu numa região bem povoada ali. Mas Richard, será que foi o sol? Estudos mostram, pessoal, e vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, se liga nisso, eu gosto de mostrar esses estudos, existem vários, dezenas deles, mas eu gosto de mostrar esses porque eles são os mais evidentes, digamos assim, né? Aqui mostra possível gatilho, né, de atividade sísmica por fortes flares solares. Aqui eles inclusive enfatizam o número global de terremotos de acordo com o catálogo SGS de magnitude 4 ou superior para uma janela de tempo de quanto? Olha aqui, ó, 11 dias, mais ou menos 11 dias após um grande flare solar, tem um aumento de 68%. Isso na escala global, tá? E na escala regional, ou seja, onde o flare foi apontado mesmo, que era lado diurno, no caso aqui, né, o lado diurno que estava virado para o Sol do nosso planeta, quando consideramos terremotos acima de magnitude 3, tem um aumento de até 120%. E isso estão falando de flares, tá? De explosão de radiação. Nem estão falando da ejeção de massa coronal nesse estudo. E aqui também uma estatística, né, de terremotos desde 1957 até 2020. E se liga nisso, os resultados indicam que antes de um terremoto de magnitude 7 ou superior, ou seja, aqui a gente está falando de tora pesadíssima. Tora pesada. A questão de terremotos a nível global, a gente tem claramente aqui, ó, uma probabilidade mais alta de ter acontecido uma tempestade geomagnética antes do que depois desse terremoto. Então, tá aí, né? Mas para muita gente isso é apenas uma coincidência e esses cientistas todos aqui, ó, que estudaram décadas e são especialistas no assunto. Estão falando groselha. Estão falando groselha, eles têm apenas um diploma pregado na parede, mas o Joãozinho do YouTube, ele sabe mais. E calma que tem mais. E esses, pessoal, esses aqui que eu mostrei, eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês. Mas existem vários outros, é só procurar que existem um monte deles. E cada dia tá saindo mais. Ah, Richard, mas passaram-se mais de 11 dias, né? A tempestade solar aconteceu no dia 28 e esse terremoto acontece hoje, dia 11. Lembrando que no estudo fala mais ou menos 11 dias, mas ainda assim, se você for ao pé da letra, isso seria até o dia 9, mais ou menos. Só que vale lembrar, pessoal, que a costa oeste dos Estados Unidos acordou antes de hoje, né? Não foi hoje. Já fazem alguns dias, inclusive, que isso aconteceu desde o começo de julho. E como vocês sabem, quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Tá aqui, ó, vários terremotos estavam acontecendo em toda aquela costa oeste dos Estados Unidos e também do Canadá desde o dia 2, mais ou menos, 2 de julho, ou seja, 4 dias depois, está completamente dentro daquela janela de tempo. Teve um outro hoje, inclusive, nas Filipinas, tá? Isso que vocês estão vendo é a região exatamente onde aconteceu esse terremoto de hoje, 11 de julho, aconteceu às 2 horas e 13 minutos pelo horário internacional, ontem à noite, no caso, pra gente aqui no Brasil, só que esse ele foi muito profundo, 620 quilômetros de profundidade. Talvez sem nenhuma ligação com o Sol, tá? Pela profundidade. E também pela profundidade, ele foi muito pouco sentido na superfície, então foi mais de buenas, tá? Mas tivemos um terremoto absurdo, pessoal. Bang! Isso que vocês estão vendo, se liga nisso, ó. Olha o tamanho desse terremoto de magnitude 7.2. 7.2. Pepino grosso. Esse é pepino grosso mesmo. Aconteceu no Peru no dia 28 de junho. Profundidade rasa, tá? 28 quilômetros apenas. Terremotos de magnitude acima de 7 não são comuns nessa região. Tanto que esse é o mais forte em 23 anos. O anterior, para vocês terem uma ideia, aconteceu em 7 de julho de 2001 e foi de magnitude 7.6, bem parecido com esse. Ele foi muito sentido na superfície, ele só não foi mais sentido do que o meu coração de felicidade quando eu sinto que vocês estão deixando o like, né? Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Cris, eu fui bom nessa, né? Essa você foi ninja. Fui ninja. Mas, Cris, quem quer ajudar ainda mais, o que que faz, né? O que que faz? Clica aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galera do Meteorito. Inclusive, pessoal, eu quero agradecer vocês porque a gente tá prestes a chegar aí na marca dos 400 mil inscritos, isso só aqui no YouTube, tá? Isso sem considerar os 700 e poucos mil no Facebook, mais de 100 mil que a gente já tá, batemos a marca de 100 mil também na rede das dancinhas
E também lá no Instagram a gente já tá com 250 mil, então eu quero agradecer a gente, né, Cris? Agradecer a vocês. Estamos chegando, graças a vocês. Graças a vocês. Muito obrigado aqui, gratidão de verdade por acreditar no nosso trabalho. E esse terremoto absurdo que acontece no Peru, o mais forte em 23 anos, numa região onde não é tão comum, né, nada comum, inclusive, ter terremotos tão grandes assim, acontece, coincidência ou não, também no dia 28, exatamente no dia 28. Parece que aquela região ela tava só esperando por um gatilho mesmo para acontecer alguma coisa. Foi exatamente no dia que acontece Bang, tempestade solar de nível G4. Esse foi o alerta da NOAA, que eles avisam ali quando chega no nível, a cada nível que vai chegando de tempestade, vai de nível G1 até G5. Então o G4 é um tipo de tempestade solar severa, só perde pro nível G5, que é o tipo mais extremo que a gente tem ali na escala. E aí no mesmo dia acontece esse terremoto no Peru. Aí você pode dizer o seguinte: ah, Richard, mas será mesmo, né, que foi o Sol, o gatilho para esse terremoto? Afinal de contas, o terremoto, ele acontece, sabe que horas? Às 7 horas e 36 minutos do dia 28, pelo horário internacional, 7h36. E o pico da G4 acontece, sabe que horas? 14 horas e 18 minutos, né? Também pelo horário internacional. Então não foi culpa do Sol. Aí que tá, pessoal. Em primeiro lugar, não é todo terremoto que ele vai sofrer gatilho pelo Sol. Ele pode acontecer também por outros motivos, claro, né? O Sol, ele é só um gatilho, por isso que chama gatilho, tá? Não necessariamente ele vai causar um terremoto. Porém, apesar disso, se a gente for analisar, a tempestade, ela, tudo bem, chega no pico às 14 horas e 18 minutos pelo horário internacional. O terremoto aconteceu 7 horas, 7 e pouco da manhã, ok. Só que a tempestade em si, ela começa muito antes, e isso que vocês estão vendo é o histórico aqui do dia 28, ó, 27, 28, 29 e 30 de junho. Eu guardo pra mostrar pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. E se liga nisso, ó, a tempestade solar em si, ela já começa, pessoal, por volta da meia-noite, ó. Depois, ó, da meia-noite antes até, né, das 21 horas à meia-noite do dia 27, tá? E aí ela se intensifica ainda mais da meia-noite até as 3 horas, ainda mais das 3 às 6 da manhã, e ela permanece nesse nível aqui até as 9 horas da manhã. Depois ela se intensifica muito mais das 9 ao meio-dia, e aí Bang atinge esse pico, né, entre meio-dia e 15 horas do dia 28. Esse filamento, ele chega de raspão, foi um filamento, né, que se desprendeu do Sol, parecia que no máximo ia causar uma G1 aqui. Chega muito de raspão, um pequeno sopro do Sol. Isso que foi o mais incrível, né? Ah, Richard, por que pode ter sido tão forte assim? Já falamos sobre inversão do campo magnético da Terra e o enfraquecimento do nosso campo magnético, que a tendência, infelizmente, é uma piora para os próximos anos e para as próximas décadas, quem sabe. Pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Só que foi um pequeno sopro do Sol, mas chega aqui com o componente BZ, que mede o campo magnético interplanetário, em negativo aqui no caso, né? Tava bem negativo, que é essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo. Então isso facilita essa injeção de partículas carregadas de magnetismo e de corrente elétrica aqui no nosso campo magnético. Tanto que o campo magnético da anomalia do Atlântico Sul, pessoal, o registro que fica lá sendo feito lá em Vassouras, né, o monitoramento aqui no Rio de Janeiro, mostrou que teve uma injeção de magnetismo da Terra, porque ele até aumentou o campo magnético aqui no caso, ele potencializou o nosso campo magnético, porque junta o campo magnético do Sol com o nosso campo magnético, então faz o campo magnético ficar mais forte momentaneamente, durante aquele pico que estava tendo ali de G4. Como assim, Richard? Pois é, isso também pode acontecer durante uma tempestade solar. Só que é aí que a gente tem uma verdadeira injeção de partículas carregadas do Sol aqui no nosso campo magnético. Talvez por isso, né, essa seria talvez uma explicação do porquê de tantos terremotos estarem acontecendo depois dessa tempestade solar de nível G4. Tanto que isso que vocês estão vendo, pessoal, eu tirei até um print, porque eu sabia que isso ia sumir da internet, porque existe um prazo ali pra isso ficar no site SolarHam. Aqui eles mostram, porque fica só as 2 últimas ou 3 notícias ali, e depois acaba sumindo, não sei como encontrar. Então eu tirei um print pra mostrar pra vocês, porque vocês já sabem, né, porque que eu queria mostrar pra vocês. Aí, se liga nisso. Olha aqui. Uma aurora pré-tempestade solar. Isso aconteceu, né? A Tabata Holt, ela mandou lá pro pessoal do SolarHam, que faz o monitoramento solar, uma foto mostrando auroras intensas acontecendo em Somerville, lá no Maine. Isso quando? Na noite anterior, tá? Sim, essa injeção de partículas, ela já vem acontecendo
A única coisa é que o pico em si, pessoal, o pico da G4 aconteceu no período da tarde pelo horário internacional. Só que já vinha acontecendo, já estava evidência disso, né? Ou seja, essa injeção de partículas já vinha acontecendo desde a noite anterior, muitas horas antes. Então seria normal da gente ter esse terremoto absurdo acontecendo mesmo às 7 horas da manhã, ele ainda continua podendo ter tido o gatilho do Sol por conta dessa tempestade solar absurda. Além disso, pessoal, o Stromboli, por exemplo, né, e o Etna estão lá em erupção, inclusive hoje, também 11 de julho, teve uma mega erupção, o Stromboli, de novo, mais uma vez, né, e também acontece dentro desse mesmo prazo, e sim, também pode ter tido o gatilho do Sol. Para quem não viu o vídeo onde a gente fala sobre Stromboli e Etna entrando em erupção na Itália, vou deixar no card aqui em cima. Além disso, pessoal, o Sol ele também pode ter um impacto, causar um impacto imediato mesmo, no momento em que está acontecendo aquele flare, nas próximas horas, no clima aqui na Terra, né? A gente viu um exemplo, né, para vocês terem uma ideia, do furacão Beryl, que foi um furacão aí histórico, que era apenas uma tempestade tropical no dia 28, que teve aquele pico do G4, né, da tempestade solar de nível G4, ele se torna um furacão de categoria 5, absurdo, histórico, como nunca antes visto. A gente falou sobre ele, vou deixar no card aqui em cima, e para vocês terem uma ideia do que acontece com o circuito elétrico global após uma tempestade solar, esse vídeo eu vou deixar no box aqui pra vocês. Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol e nos efeitos aqui na Terra e até a próxima. Fui, tchau, tchau.